ao estar encolado, retirar na sua totalidade. Sempre fica um pedaço do papel ou alguma informação da campanha. Então, por isso que o ideal é que nos muros realmente se faça a pintura, porque com a nova pintura a cidade fica limpa. Agora, aqueles que colocam cartazes em muros, em paredes, em postes, em árvores, em grades, esses realmente estão infringindo, porque todos os cartazes devem estar colocados em cavalete, é o que nós chamamos de propaganda móvel. E caso passados o período eleitoral, 30 dias, essas mesmas equipes que hoje fiscalizam a colocação também estará apta a fiscalizar a retirada da propaganda, de modo que, passado 30 dias, não reste mais nenhum vestígio dessa propaganda. Para cada tonelada de papel produzido, são consumidos aproximadamente 20 árvores e 100 mil litros de água. Em relação à poluição atmosférica, as eleições também contribuem para o aumento de CO2. Nas eleições de 2012, o valor declarado na prestação de contas dos candidatos referente ao consumo de combustível e lubrificante equivaleria a mais de 110 milhões de litros de gasolina, que consumida geraria cerca de 250 mil toneladas de CO2 equivalente. Existe um horário permitido ou localidade dessas propagandas eleitorais? Não, as propagandas móveis elas são permitidas das 6 horas da manhã às 22 horas, em qualquer local que possa ser colocado, desde que não atrapalhe o bom andamento dos pedestres e também dos veículos adequadamente. E os outros tipos de poluição em relação à poluição sonora? A poluição sonora também, a propaganda, por meio de áudio, ela é permitida até de 8 às 22 horas e todos os veículos que assim fazem devem transitar constantemente. Não é permitido que o carro de som fique parado em um determinado local, para não gerar inconveniência às pessoas. Então, se é propaganda móvel em veículos, eles têm que estar circulando. Se o veículo, por algum motivo, precisar ficar parado, deverá ser desligado o som. Hoje em dia existe pouco conhecimento sobre o impacto ambiental causado pelas eleições, Essas atitudes de preservação poderiam partir dos próprios governantes, pois há uma necessidade de mudança na norma eleitoral para que esse impacto seja minimizado. Sendo assim, existiria a averiguação de alguma lei que proteja o meio ambiente do impacto causado por essas eleições, até mesmo utilizando de panfletos recicláveis ou papéis sementes, aqueles que quando jogados na terra com a água brotam árvores. Então, uma coisa bem mais ambiental. Teria em vista alguma coisa do tipo? Olha, o papel da legislação eleitoral, já definida pelo Congresso Nacional, ela já em si já busca evitar isso, como eu falei, evitar a fixação de cartazes, permitir apenas a pintura em muros, mas o principal mesmo é a conscientização da população e mais ainda dos candidatos. Eu digo muito que a população tem que estar atenta para ver votar no candidato que não está sujando as ruas, votar no candidato que não está fazendo propaganda irregular. É a partir da nossa própria conscientização como cidadãos é que nós temos que saber escolher bem os nossos candidatos, além das propostas, aquele que realmente tem um compromisso social, inclusive com o meio ambiente. A legislação eleitoral deve ser revista para que haja uma regulamentação mais adequada sobre propaganda eleitoral, que limite o consumo de recursos naturais e exija medidas compensatórias, assim como está previsto na legislação ambiental, para atividades potencialmente poluidoras do meio ambiente. Dessa forma, deveria ser incluída dentre as obrigações dos candidatos e partidos políticos a comprovação de índices de reciclagem e de recomposição de vegetação nativa em áreas degradadas, de acordo com a quantidade de material gasto na campanha. Se houvesse uma regulamentação mais condizente com os danos causados, talvez poderíamos ter uma eleição mais limpa. A verdade é que todo espaço deve ser respeitado, ainda mais quando falamos de política e meio ambiente. Então, pense nisso na hora de escolher o seu candidato. Fica ligado que após o intervalo, nosso assunto é a Praia do Futuro. Pense Verde, volta já!